Disse Jesus: estes sinais seguirão aos que crerem. Pregações. Olha que grande vitória! Jesus, ele alcançou por se submeter a Deus, ao Pai. Orações. E enquanto nós estamos orando, este mal está sendo repreendido agora. Enquanto nós oramos, há uma ação de Deus acontecendo nesta vida, nesta casa, nesta família. Revelações do Espírito Santo de Deus. Deus me mostra desta forma tudo, exatamente tudo que você coloca a mão tem dado errado na tua vida. Atos proféticos. Em nome de Jesus, eu profetizo que este mal, esta inflamação, este mal no útero desta mulher, esta doença, esta enfermidade, saia agora. Milagres. Aqui, agora, no Clamor do Meio-Dia, com o pastor Vanderlei Coutinho. Entre, participem. Jesus garante o milagre. Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, quem vos saúda, pastor Vanderlei Coutinho. Estamos chegando com mais um momento de fé e de esperança nesta terça-feira abençoada por Deus, 30 de junho de 2026. Sejam todos bem-vindos para mais um momento de oração. Faça seu pedido de oração no chat e também na descrição deste vídeo. Se possível, você vai compartilhar com alguém esta transmissão e não esqueçam de deixar o seu joinha, que é muito importante para que a plataforma recomende o conteúdo para outras pessoas, tá bom? Vamos orar? Já fez seu pedido? Ainda não? Faça-o no chat e também na descrição. Oremos a Deus, o nosso Pai, neste dia abençoado, nesta oportunidade que o Senhor nos concedeu. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória permanece para todo o sempre. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito,
para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão áspide, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará. Eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundâncias de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me coloco diante de sua presença em oração, em mais uma oportunidade, em mais um privilégio que o Senhor nos concedeu em sua santa, bendita, maravilhosa presença. Eu te louvo, meu Pai, tu és o Deus do impossível. Tua palavra diz que para Deus nada é impossível. E eu te louvo, meu Deus. Eu te louvo pela grandeza da tua misericórdia. Eu te louvo pela grandeza da misericórdia santa do Deus que criou os céus e a terra. Eu louvo ao Senhor. Eu louvo, ó Deus, pelo privilégio de aqui estarmos em oração neste dia. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado. Obrigado pelos livramentos, pela proteção. Obrigado pela ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pelos livramentos. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, em nossa casa, em nossa família. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelos grandes livramentos. Obrigado pela proteção. Obrigado pelo seu cuidado, Senhor. Eu te agradeço. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, ó Pai, de uma maneira estupenda, de uma maneira especial. Obrigado por sua proteção. Obrigado, ó Deus. Obrigado pela ação do Teu Espírito Santo, ó Pai, em nosso meio. Obrigado, meu Deus. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela proteção que há no Teu nome. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, nossa casa, nossa família. Obrigado, meu Deus, pela proteção que há no Teu nome. Obrigado pela ação do Teu Espírito Santo. Obrigado pela ação do Espírito Santo, meu Pai, na vida do Teu povo, Senhor. Obrigado. Deus, eu te agradeço. Em nome de Jesus, meu Pai.
Nós louvamos a Ti por tudo quanto o Senhor tem feito. Meu Deus, abençoa logo mais em João Neiva, ó Deus, a terça profética, o início da campanha, removendo os impedimentos do milagre. Logo mais às 19 horas, abençoa, envia teu povo, Senhor. Ó Deus, e abençoa a fim de que seu nome seja engrandecido. Meu Deus, meu Pai, abençoa também, ó Pai, aqui em Colatina. Sim, meu Deus, aqui em Colatina, neste dia, Senhor. Ó Pai, nesta oportunidade de quarta-feira, utiliza-me nas tuas mãos, utiliza-me como um instrumento, ó Deus, de manhã, utiliza o pastor Floriano, ó Deus, à tarde, utiliza-me também à noite. Senhor, faz maravilhas nesta quarta-feira em Colatina, nesta campanha que começa removendo os impedimentos do milagre. Senhor, utiliza-nos nas tuas mãos. Pai, eu oro por todas as famílias, as pessoas que têm rogado as nossas orações. Eu passo para os teus cuidados. Deus, eu entrego nas tuas mãos o meu tio Manuel Coutinho. Ó Deus, e todos os filhos, meus primos, toda a família, familiares que estão enlutados, ó Deus, em relação à partida, ó Deus, da nossa tia, a Irenita, Senhor. Ó meu Deus, que o Senhor possa confortar os corações. Ela partiu em Ti, ela entregou a vida ao Senhor, ó Deus, e o Senhor o levou na manhã desse dia. Pai, nós louvamos a Ti porque nunca perdeste o controle, ó Deus, de absolutamente nada. Deus, oro também por todos que perderam seus entes queridos, que estão enlutados. Visita cada um agora, faz maravilhas, milagres através da oração. Eu creio, meu Pai, conforta os corações, dando vitória total e completa. Deus, eu oro, ó Deus, por cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, e que repouse sobre a vida de cada um dos teus filhos a bênção do Senhor. E sobre cada pedido que chegou aqui, que haja o mover dos céus. Cada pedido que vai chegar, que haja um mover dos céus. Eu abençoo este canal e a todos os meus irmãos, as minhas irmãs, em no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Isso. Gostaria de ler a palavra de Deus, livro de João, Evangelho de João, e eu gostaria de ler o verso de número 25, verso de 25 e 26, tá bom?
Estamos apresentando o Clamor do Meio-Dia com o pastor Vanderlei Coutinho. Você está gostando desta programação? Então curta, comente, compartilhe. E se não é inscrito ainda, se inscreva neste canal e ative o sino das notificações. Graças a Deus. Queridos, minha Bíblia está aberta, João, capítulo de número 5, capítulo de número 11, versículo 25. João, capítulo de número 20, João, capítulo de número 11, verso 25. A palavra de Deus diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Olha que algo interessante. Quando Jesus ele chega, irmãos, a morte não tem a palavra final. Amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma breve reflexão baseada aqui no livro de João, capítulo de número 11, um dos capítulos mais impactantes deste evangelho, porque nele nós vamos encontrar aqui a história da ressurreição de Lázaro. Lázaro morava em Betânia, uma pequena aldeia localizada a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e ele era irmão de Marta e Maria, amigos muito próximos de Jesus. Quando Lázaro adoeceu gravemente, as suas irmãs enviaram uma mensagem ao Senhor Jesus, esperando que ele chegasse imediatamente. No entanto, Jesus permaneceu ainda 2 dias onde estava. Humanamente, parecia demora. Divinamente, era um propósito de Deus. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro já estava morto. Havia 4 dias. Para os judeus daquela época, o 4º dia era significativo, porque não havia mais qualquer esperança de reversão da morte. Era uma situação considerada completamente irreversível. E é justamente, meus irmãos, nesse cenário que Jesus faz uma das maiores declarações de todo o Evangelho. Ele vai declarar: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Irmãos, esse milagre aqui não foi apenas um ato de compaixão, foi um sinal da identidade de Cristo. O Evangelho de João, ele apresenta milagres como sinais que revelam que Jesus é o Filho de Deus e que possui autoridade sobre a doença, ele possui autoridade sobre a natureza, ele possui autoridade sobre o pecado e até sobre a própria morte. Antes de chamar Lázaro para fora do túmulo, Jesus ordenou que Marta retirasse a pedra. Depois ele levantou os olhos ao céu, orou ao Pai e vai clamar em alta voz: Lázaro, vem para fora, no verso 43 do capítulo 11 de João. E aquele homem que estava morto saiu do sepulcro, ainda envolvido pelos lençóis funerários da época. E essa passagem, ela nos ensina algumas lições maravilhosas para as nossas vidas. A primeira lição é que a demora de Deus não significa a ausência de Deus. Muitas vezes pensamos que o Senhor chegou tarde, mas Ele nunca perde, irmãos, o controle da situação. O relógio de Deus não funciona segundo a nossa ansiedade, mas segundo o seu próprio
o seu propósito perfeito. Segundo, Jesus, ele continua tendo autoridade sobre aquilo que os homens consideram impossível. Ou seja, o que para nós parece encerrado, para Cristo pode ser apenas o cenário onde ele manifestará a sua glória. Terceiro, Jesus não ressuscita apenas sonhos, ele transforma vidas. Assim como Lázaro saiu do túmulo, Cristo continua chamando pessoas para saírem da tristeza, saírem do medo, saírem da culpa, saírem da incredulidade, saírem da morte espiritual. Se hoje existe alguma área da sua vida que parece sepultada, lembre-se, o mesmo Jesus que chamou Lázaro pelo nome continua falando aos corações. Nenhum túmulo é forte demais quando a voz do Filho de Deus ela é ouvida. Repito, nenhum túmulo é forte demais quando a voz do Filho de Deus é ouvida. Então, que você confie no Senhor neste dia, mesmo quando você talvez não esteja entendendo os seus tempos, o Deus que ressuscitou Lázaro, ele continua sendo poderoso para realizar milagres, para fortalecer a sua fé e renovar as suas esperanças. Que Deus abençoe a sua vida. Se esta mensagem falou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança. E lembre-se, quando Jesus chega, a última palavra nunca pertence à morte. A palavra de Deus, ela que é a palavra final. Deus, ele tem uma palavra de vida para aqueles que estão sem esperança, para aqueles que estão desmotivados. Ei, levanta a cabeça. Há uma ação de Deus acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família. Há uma ação de Deus neste exato momento, enquanto eu transmito esta mensagem, há uma ação de Deus dentro da tua casa. Há uma ação de Deus dentro da sua família. Este mal não tem a palavra final na sua vida. Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E ele saiu, ele veio. Ou seja, houve um grande mover dos céus naquele momento. Amém? A palavra de Deus, ela produz vida, ela traz esperança. Quero dizer para você, há uma saída para todos os tipos de problemas que assolam a humanidade. Há uma saída para esta dificuldade da sua vida. Há uma saída. Que as grandes promessas de Deus desçam sobre a sua vida. Que as grandes promessas de Deus desçam sobre a sua casa, sobre a sua família, neste exato momento. Que Deus te abençoe. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas antes eu pergunto, alguém que você deseja entregar sua vida a Jesus, voltar para Jesus? Tem alguém entre nós que deseja aceitar, voltar, renovar a aliança? Se tiver, você vai dizer: eu quero aceitar, eu quero voltar, eu quero renovar a minha aliança com Deus. Você quer? Então diga: eu quero, e você vai orar comigo, conosco, assim: Senhor Jesus, neste momento eu te aceito como único, suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, eu volto para os teus caminhos de onde eu nunca deveria ter saído. Senhor Jesus, eu faço um concerto renovando a minha aliança com o Senhor.
Senhor Jesus, eu prometo ser fiel. Senhor Jesus, perdoe os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida e sela com teu sangue no grande dia da vida eterna. Amém, amém, amém. Pastor Vanderlei, o que faço? Eu aceitei, voltei, renovei a aliança com Deus. Procure uma igreja evangélica mais perto da Bíblia, procure a liderança, diga que você aceitou Jesus e quer servir ao nosso Deus. Parabéns e que o Senhor te abençoe grandemente, poderosamente nesse dia abençoado. Bem, queridos, eu fico por aqui, quero lembrar o povo aí de João Neiva. Atenção, João Neiva, hein? Atenção, João Neiva, hoje, terça profética, começa a campanha hoje, hein? Removendo os impedimentos do milagre, logo mais às 19 horas, é o início da nossa campanha aí, ok, meus irmãos, minhas irmãs, em João Neiva e em Colatina, amanhã, tá? Ó, Colatina, mesma campanha, amanhã Colatina, começa a campanha. Eu estarei pregando de manhã e à noite dentro dessa campanha. À tarde vai estar o pastor Floriano dentro desta campanha, ok? Você é o nosso convidado especial. E você do canal, logo, logo, nós vamos estar também realizando uma campanha com vocês aqui. Um grande abraço a todos, eu fico por aqui. Por hoje é só. Quero mandar aqui um alô e também os meus sentimentos aos meus primos, o Valdemir, Marinéia, Marinete, todos, né, os meus primos, o Deide, todos, né, que estão enlutados, meu tio Manuel Coutinho, que também está enlutado, em razão da minha tia, a Erenita, a saudosa Erenita, descansou no Senhor na manhã, na madrugada desse dia de hoje. Ela descansou no Senhor e a Bíblia diz assim que isso aí, que é honroso, né, a morte de um servo, de uma serva dele. Então, isso é honroso diante do Senhor, a morte de um servo, a morte de uma serva do Senhor. Ela descansou no Senhor e o mesmo Deus que a levou é o Deus também que está trazendo o conforto a toda a família, os nossos familiares aí em Guarapari. Deus abençoe a todos vocês. Estamos em oração, sei que é um momento difícil, né? Um filho perder a mãe não é fácil, mas nós sabemos que é uma ordem natural. Sempre sim, os filhos sepultarem seus pais, nunca os pais sepultarem os seus filhos. Então, a titia descansou no Senhor e a Bíblia diz no Salmo 116:15, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então, ela descansou no Senhor, está melhor do que todos nós, e um abração para todos os meus primos, todos os meus familiares aí de Guarapari. Deus abençoe vocês. Gente, fico por aqui. A você também que perdeu um ente querido, uma pessoa muito próxima, que o Senhor conforte o coração de todos vocês. Tá bom? Grande abraço a todos, gente. A paz do Senhor Jesus e fique com Deus. Estamos apresentando o Clamor do Meio-Dia com o pastor Vanderlei Coutinho. Você está gostando desta programação? Então curta, comente, compartilhe. E se não é inscrito ainda, se inscreva neste canal e ative o sino das notificações.